Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando na manhã dessa segunda-feira, dia 1º de dezembro de 2025, para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Antes da gente adentrar no giro de notícias do Megão, eu peço a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe nossos conteúdos nas suas redes sociais, que também você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade. E por fim, que você hype o vídeo para que a gente possa ter um engajamento maior perante a plataforma. Dito isso, vamos às notícias do Megão, porque aqui não tem enrolação. Depois da conquista do tetracampeonato da Libertadores conquistado no último sábado em Lima, no Peru, com a vitória de 1-0 sobre o Palmeiras, a delegação rubro-negra deixou a capital peruana na madrugada de ontem, domingo, em direção ao Rio de Janeiro. A delegação rubro-negra pousou no Rio de Janeiro por volta das 10 horas da manhã e de lá todos seguiram para o centro da cidade, onde a nação rubro-negra os esperava para vê-los em cima do trio elétrico, comemorando a conquista inédita no Brasil, em se falando de Libertadores da América. Uma multidão comemorou juntamente com os jogadores e a comissão técnica a grande conquista do Flamengo, que abre participação no futuro rápido, médio e a longo prazo em 3 competições. No futuro próximo, Intercontinental de Clubes no Catar, já na próxima semana, Recopa Sul-Americana contra o Lanús em 2 jogos, provavelmente em fevereiro, e a longo prazo, a segunda Copa do Mundo de Clubes de 2029 da FIFA. O Flamengo também já garantiu presença. Voltando para a realidade, o Flamengo precisa na quarta-feira, para não depender de ninguém, vencer o Ceará no Maracanã e garantir a conquista do Campeonato Brasileiro, edição 2025. Lembrando que o Flamengo pode até não vencendo o Ceará, conquistar o título quarta-feira, bastando para isso que o Palmeiras, diante do Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, não vença a partida. Outra importância de conquistar o Brasileiro quarta-feira é o Flamengo poder poupar o seu time principal na última rodada do campeonato contra o Mirassol, por conta da participação do clube no Intercontinental, que já tem partida marcada contra o Cruz Azul do México no próximo dia 10 de dezembro. Então, seria interessante o Flamengo liquidar o Campeonato Brasileiro quarta-feira contra o Ceará, e aí manda um time misto lá para Mirassol, para enfrentar o Mirassol. Em se confirmando a conquista do Brasileiro, na quarta-feira, diante do Ceará, o Flamengo fecha a participação na próxima temporada de 2026, disputando 6 competições. Saiba quais são elas: Campeonato Carioca, Recopa Sul-Americana, Brasileiro, Libertadores, Supercopa Rei do Brasil e Copa do Brasil. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, parabenizou o Flamengo pela conquista da Libertadores da América no último sábado em Lima, no Peru, quando vencemos o Palmeiras por 1-0. Inclusive, o presidente da FIFA também citou na sua manifestação a garantia da participação do Flamengo na segunda Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que vai ser realizada em 2029. A conquista da Libertadores sábado diante do Palmeiras rendeu aos cofres rubro-negros o valor de 24 milhões de dólares, mais ou menos aí 127 milhões de reais. Ainda falando de Libertadores, a raiva dos paulistas, principalmente da mídia esportiva paulista, tanto no assunto no que tange a Libertadores da América, deve ser por conta de que nas últimas 4 edições, de 2022 a 2025, só times cariocas venceram. O Flamengo venceu em 2022, o Fluminense venceu em 2023, o Botafogo venceu em 2024 e o Flamengo voltou a vencer esse ano, em 2025. O Flamengo anunciou ontem, à noite, através da sua comunicação,
que a agenda de futebol profissional do clube até a partida contra o Ceará. O Flamengo, depois da conquista do tetracampeonato da Libertadores, do desfile em carro aberto, em trio elétrico, pelas ruas do centro do Rio de Janeiro, comemorando com a nação rubro-negra a conquista desse título inédito, tanto para o Flamengo quanto para o futebol brasileiro, nada de folga, nada de descanso. O Flamengo já se reapresenta hoje, segunda-feira, a partir das 15 horas e 30 minutos, iniciando assim a preparação para a partida decisiva contra o Ceará, quarta-feira no Maracanã, com casa cheia. Todos os ingressos para essa partida foram vendidos, portanto, lotação esgotada mais uma vez quarta-feira no Maracanã. Sobre Flamengo e Ceará, somente hoje à tarde a CBF divulga a equipe completa de arbitragem que vai trabalhar no confronto da próxima quarta-feira, 21 horas e 30 minutos no Maracanã. No empate contra o Cruzeiro, o time do Ceará, nosso adversário no Campeonato Brasileiro na próxima quarta-feira, perdeu por suspensão 2 jogadores titulares da sua equipe, o zagueiro William Machado e o lateral esquerdo Matheus Bahia. A Conmebol já confirmou Montevideo como sede da final da Libertadores de 2026 e também a cidade de Barranquilla, na Colômbia, como sede da final da Copa Sul-Americana, também na temporada de 2026. Se 2026 já conhece as sedes tanto das finais da Libertadores quanto da final da Sul-Americana, a cidade do Rio de Janeiro já lançou junto à Conmebol a candidatura para sediar a final da Libertadores em 2027. Tomara, a gente precisa, enquanto Flamengo, ganhar uma Libertadores do Maracanã. A gente precisa isso. A taça do Campeonato Brasileiro, conforme foi informado pela Confederação Brasileira de Futebol, estará presente sim na quarta-feira no Maracanã, quando da realização da partida entre Flamengo e Ceará. Partida essa que pode definir o título do Campeonato Brasileiro em favor do Flamengo, caso vença a partida ou caso não vença a partida, mas os outros resultados contribuam para que o Flamengo sacramente a conquista dessa competição. O zagueiro Danilo, autor do gol do título diante do Palmeiras no último sábado, de tetracampeão da Libertadores da América ao Flamengo, se junta a Zico e a Gabigol como jogadores que marcaram gols em final de Libertadores vestindo o manto sagrado rubro-negro. Está na galeria tá na idolatria, né? Porque quem marca gol de título no Flamengo jamais será esquecido. Portanto, Danilo assinou o seu nome na galeria dos irretocáveis rubro-negros. A conquista da Libertadores e a provável conquista do Brasileirão quarta-feira contra o Ceará colocam uma pressão muito grande sobre a diretoria do Flamengo em relação à renovação de contrato do técnico Felipe Luiz, que por enquanto a negociação está estagnada. Vamos ver se antes da disputa do Intercontinental ou apenas só depois, na volta, é que o Flamengo vai bater o martelo em relação à continuidade ou não do Felipe Luiz. O que há é o interesse de ambos na continuidade do trabalho, mas negociações são negociações. O centroavante Pedro, que tem lesão muscular na coxa, além de também estar se recuperando de uma fratura no antebraço, corre contra o tempo para estar presente nas disputas do Intercontinental de Clubes, que o Flamengo estreia dia 10 de dezembro contra o Cruz Azul do México. Em passando pelo Cruz Azul do México, o Flamengo vai enfrentar o Pirâmides do Egito e aí, em se passando, vai para a grande final contra o PSG da França. Arrascaeta e Bruno Henrique seguem seus ritos de conquistas pelo Flamengo. Os recordistas de título pelo Mengão chegaram às 16 conquistas vestindo o manto sagrado rubro-negro, podendo, já na próxima quarta-feira, no Maracanã contra o Ceará, aumentar esse número para 17 conquistas. Ninguém segura Bruno Henrique e Arrascaeta enquanto vencedores de títulos no Flamengo. O Sesc Flamengo, o vôlei feminino do Mengão, depois de derrotar os até então 2 líderes da Superliga Feminina de Vôlei, Minas e Osasco, o Flamengo é líder por pontos perdidos, pois tem uma partida menos e nesse momento é a única equipe invicta da Superliga, voltando a jogar na próxima sexta-feira, às 21 horas, contra o Bauru, em São Paulo, com transmissão do Sport TV. O elenco do Flamengo, como eu
Eu falei, se reapresenta hoje, segunda-feira, às 15 horas e 30 minutos, no CT Ninho do Urubu, iniciando assim a preparação para a partida decisiva contra o Ceará, que vale o título de campeão brasileiro pelo Flamengo. Atualizando sobre o basquete, por conta da participação do Brasil na Copa do Mundo de Seleções de basquete, o NBB deu uma parada, mas vai voltar agora no meio dessa semana. E o Flamengo, atual líder da competição, volta a jogar agora em São Paulo contra o Pinheiros na próxima quarta-feira, dia 3 de dezembro, às 20 horas, com transmissão da Flamengo TV. Bom, eu sou Marquinhos Assunção, essas foram as notícias do Flamengo dessa segunda-feira, dia 1º de dezembro de 2025. E eu me despeço de vocês por aqui, deixando uma até breve, uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com Ele. Saudações rubro-negras. Fui. Tchau.